Olá, dragzinhos e dragzinhas! Tudo bem com vocês? Titia voltou para mais um plantão do Café com Trans. E, como você deve ter visto aí no título ou na capa desse vídeo, nesse vídeo a gente vai falar sobre homens trans usando o banheiro feminino. O que acontece? Depois de alguns lugares nos Estados Unidos terem criado algumas leis, assim como eu acredito que tem um estado do Brasil que também fez essa lei, que é totalmente contra as regras de bem-estar, né? E infringe. Enfim, é uma lei bem criminosa que não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas os Estados Unidos, no Kansas, aprovou uma lei que você é obrigada a usar o banheiro de acordo com o sexo designado no momento do nascimento. Então, os homens trans, como nasceram mulheres, precisam usar o banheiro feminino. E as mulheres trans, como nasceram homens, precisam usar o banheiro masculino. E aí, como uma forma de protesto, eles foram lá, junto àquele bolo de homem trans, todos eles é, bombados, todos malhados, todos musculosos, e estão indo para o banheiro feminino, porque se eles nasceram, né, biologicamente mulheres, eles precisam usar o banheiro feminino, de acordo com essa lei nos Estados Unidos. E aí, eu queria que vocês vissem o vídeo comigo e que a gente refletisse. Já pensou se isso começa a acontecer no Brasil? Vamos ver primeiro o vídeo aqui do nosso amigo. Post online it's talking about this group of trans men in Kansas that are using the women's restroom as a form of protest. And I saw people in the comments not understanding how this is a form of protest. Então, ó, So I saw this post online it's talking ele about viu this essa group of trans postagem e ele tá falando sobre esse grupo de homens. Todos eles são homens trans, nasceram biologicamente como mulheres. men in Kansas that are using the women's restroom as a form of E eles estão usando o banheiro feminino, porque eles nasceram no momento do nascimento, foram designados como as mulheres. protest. And I Eles saw estão people in the fazendo comments de protesto. not understanding how this is a form of protest. I don't know. E aí ele tá dizendo que ele não consegue entender como isso pode ser considerado uma forma de protesto. E ele vai explicar os pontos dele agora. If these people just do not want to engage in the obvious faults that their viewpoint holds, or if they just genuinely lack critical thinking skills, it's a protest. Então ele fala que não consegue entender se isso é realmente a ingenuidade das pessoas que não entendem o processo ou se as pessoas realmente só têm dificuldade para raciocinar. Because they're maliciously complying with laws that were made without them in mind. Então, o protesto é justamente para se manifestar de acordo com a lei que foi criada para as pessoas que usam o banheiro. Ai, vai cair minha câmera. Então, o protesto aí é feito em forma de que as pessoas que precisam usar o banheiro de acordo com o que está escrito na certidão de nascimento delas, hoje em dia elas são homens malhados, bombados. When politicians are having these discussions, they very consistently and quite conveniently forget about trans men because they don't want. As pessoas que discutem isso sobre fazem os políticos que fazem essas leis, que levantam esses debates no parlamento, lá no Congresso, realmente eles atacam sempre as mulheridades trans, né? O lado feminino da coisa trans, mas eles se esquecem que existem homens trans, né? E todo homem trans normalmente é muito bombado, muito musculoso. Acknowledge that we exist. When they're talking about Eles esquecem que os homens trans existem. transgender people using bathrooms, the whole argument is that they don't want men in women's restrooms.
Então, quando as pessoas falam, usam esse argumento de que não querem pessoas trans no banheiro, elas só lembram de mulheres trans usando o banheiro feminino. Mas elas se esquecem dos homens trans que usam o banheiro masculino. So when they pass these laws that are requiring people to use the restroom for the gender that they were assigned at birth with, Então, quando o Congresso aprova leis que obrigam as pessoas a usarem o banheiro da qual elas foram designadas no momento do nascimento, then they are forcing men to use women's restrooms. eles estão forçando os homens trans, a usarem o banheiro feminino. Because now trans men have to use women's restrooms. Porque agora os homens trans precisam usar os banheiros femininos. What I wish more people understood about trans folks is that we are reasonable people. We understand when we pass. O que ele queria com esse vídeo de protesto é colocar que as pessoas trans são pessoas normais. And they understand when we don't pass. For the first few months of my transition, I did not use the men's restroom at all. Nos primeiros meses da transição dele, ele diz no vídeo dele de que ele não usava o banheiro masculino de todas as formas. It wasn't until women were kind of side-eyeing me and looking uncomfortable. Ele só começou a se sentir confortável quando algumas mulheres começaram a olhar para ele. In the restroom with me that I knew that it was time to change to the men's restroom. E aí ele percebeu que era hora de ele mudar para o banheiro masculino. And since then I've used it hundreds of times and I've never had an issue since. I've actually used. E aí depois disso ele começou a usar só o banheiro masculino. Ele já usou várias milhares de vezes e ele nunca teve problema. In states where it was illegal for me to do so. Still no issues because people can't tell. And I don't even present that masculine, honestly. That's just my preference. But E ele acha que ele ainda nem é tão masculino assim. There are some trans men that rock like a full beard and are super jacked. Obviously. E realmente tem homens que são, os homens trans que são muito barbados, muito musculosos. A gente tem no Brasil a Teresa Brant, eu acho, que é o sobrenome dele. A gente tem o filho da Gretchen, que é o... Como chama? Meu Deus. O Tammy Gretchen. Enfim, a gente tem uma infinidade de homens trans no Brasil que são bem musculosos. E o que ia acontecer se esses homens trans agora começassem a entrar no banheiro feminino? Porque, né, segundo a lei que tem aí, não sei se foi no Recife, tem até uma academia que colocou de acordo com a lei e tal, né? As pessoas precisam usar o banheiro de acordo com o gênero. You don't want him using the women's restroom, and it's going to be uncomfortable for him to use the women's restroom, both for him and the women in there. Also, the trans bathroom panic. E aí fica numa situação pior, porque aí não tem ninguém na porta para controlar qual é o órgão genital que a mulher, que no caso nasceu como mulher e é um homem trans, vai precisar entrar. Então, eu acho que essa situação que vocês criaram aí no Brasil e nos Estados Unidos conseguiu levar isso para um lugar bem pior do que vocês. Porque se vocês usavam aquela coisa de preciso usar de acordo com o sexo de nascimento, né? O sexo que foi atribuído no momento do nascimento. E aí, quem é que vai fiscalizar se um homem trans, né, que é barbado, musculoso e tudo mais, vai entrar no banheiro das mulheres agora? Porque não fica meio lógico, né? Antes, se as pessoas que criavam esse mito, esse espantalho da mulher trans... 1, 2, 3 aqui. Se antes as pessoas que criavam esse mito, esse espantalho do homem biológico usando o banheiro feminino, como é que elas vão lidar agora com as mulheres biológicas, que são homem, que tem músculo, que tem barba, entrando no banheiro feminino? Percebe que vocês levaram a conversa
para um lugar bem pior. Porque senão vai ter alguém fiscalizando na porta a certidão de nascimento, porque o RG todo mundo, graças a Deus, já conseguiu corrigir no Brasil, né? Se não vai ter alguém fiscalizando na porta, a gente vai estar permitindo que homens barbados e musculosos, sejam eles trans ou não, comecem a frequentar o banheiro das mulheres. Tá vendo como vocês estão bebendo do seu próprio veneno e vocês levaram a situação para um lugar onde vocês perderam o controle da coisa? Então, quando a gente, que somos militantes da causa, a gente fala que não é só mulheres trans que sofrem transfobias, mulheres cis também sofrem transfobias. Não é só homem trans que sofre transfobia, homens héteros também sofrem transfobia. Então agora vocês conseguiram levar o cenário para uma coisa apocalíptica, porque vai ter homem de barba e musculoso entrando no banheiro feminino e falando que ele nasceu biologicamente mulher. Eram isso que vocês queriam? It's just opening up more people to be discriminated that aren't even discriminadas trans. que nem Like são women with trans. PCOS Por exemplo, can get mulheres facial com hair, and if a PCOS ou woman pelos faciais, que é o que acontece no Brasil, foi o que eu acabei de falar. Mulheres que, por exemplo, têm alguma disfunção hormonal, que têm pelos faciais, ou que fazem academia e têm um porte mais malhado, uma pessoa que cuida mais do corpo, elas são facilmente confundidas com travestis. Então, isso também está afetando as mulheres biológicas. walks in with some stubble on her face, she could get hate crimes for being Ou se ela trans pode even though she's sofrer not crime even de ódio, trans. She mesmo just que has ela a nem seja condition that trans. causes her to grow facial hair. Ela Understand só tem how this is a normal ela for só tem him uma to use the women's condição. restroom. Both can get facial hair, and if Ela só tem uma disfunção hormonal que faz com que nasça pelos na cara dela. a woman walks in with some stubble on her face, she could get hate crimes for being trans even though she's not even Sofrendo crime trans. de ódio. She just has a mesmo condition sem that ser causes trans. her to grow facial hair. These laws are just stupid. Essas leis They're realmente são fighting estúpidas. an invisible problem, and then some. Eles estão lutando contra um problema invisível, realmente, como no Brasil, né? Vários deputados aí, vide Lucas Pavanato, se elegeu só atacando a comunidade trans, porque é um espantalho que ele criou na cabeça dele e ele precisa colocar o restante da população contra o público trans. Creating a new one in its place. And that's what these trans men are pointing out through their protest. E I agora can assure you esses that they homens trans have used the estão men's indo restroom realmente pro hundreds of banheiro times without any feminino. issues. And now this law passed, they're maliciously complying by using the women's restroom, and now there's E agora as pessoas começaram a reclamar porque existem homens barbados e musculosos entrando no banheiro feminino. going to be issues. Because why is there a man in the women's restroom? That's the law. Doesn't make any sense. But Por que vai ter um homem barbado e musculoso no banheiro feminino? E aí as pessoas falam, essa é a lei, nós estamos cumprindo a lei. that's the law. Essa é a lei. I hope that they stay safe. Espero que vocês estejam seguras agora. E aí, dragzinhos e dragzinhas, eu queria saber o que você achou desse vídeo. O que você acha dessas leis e desses políticos que só fazem o nome atacando a comunidade trans, como o Nicolas Ferreira, no começo da carreira, né, gravou uma criança trans usando o banheiro feminino na escola da irmã dele. E agora o Lucas Pavanato, que se elegeu só falando coisas de trans. Ele não tem um plano de... um projeto de lei, ele não tem nada. Ele só ataca a comunidade trans e faz o nome dele e vai lá receber os quase 50 mil reais que eles recebem pra ficar ali no Congresso fazendo palhaçada e gravando um vídeo de TikTok na parada gay.
Eu queria saber o que você achou disso. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de verificar se você está subscrito no canal. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!